digitais. Eu queria agradecer à Rede Pedagógica pelo convite e pela oportunidade de falar com vocês sobre esse tema. Meu nome é Patrícia Blanco, sou presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, uma entidade que foi criada há quase 15 anos atrás, com o objetivo de defender e promover a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o acesso à informação e também a educação midiática como um direito, né, de todo cidadão. Hoje, ser educado midiaticamente não é mais uma vantagem, não é mais um diferencial competitivo, mas sim uma necessidade para que todos nós, cidadãos, possamos, né, atuar livremente e exercer plenamente a nossa liberdade de expressão num universo, né, recheado de informação e também de desinformação. Então, com isso, eu queria, né, entrar, né, no tema específico do nosso minicurso, que é a educação midiática e por que ela importa. Diante dos novos desafios que temos, onde todos nós passamos, não só a produzir, né, a consumir conteúdos, mas também a produzir conteúdos a partir, né, da democratização de ferramentas de criação, de divulgação e de disseminação de conteúdo, nós passamos também a produzir uma imensa quantidade de vídeos, de fotos, de compartilhar, de curtir, de comentar, né, esses conteúdos nas nossas redes. Também passamos, né, a encontrar, né, a sermos atingidos também por novos formatos de conteúdo. Se antes nós tínhamos, né, uma informação que era unidirecional, que vinha de poucos veículos de comunicação, de poucos meios de comunicação para muitos, hoje nós passamos a ter uma comunicação multidirecional, onde todos falam com todos, onde todos produzem conteúdo e com novos formatos, novos desafios, né, nessa convergência entre consumidor e produtor de conteúdo. Quem nunca abriu sua plataforma digital ou sua rede social e não se deparou com conteúdos diversos, né? Uma fonte de informação, um conteúdo de um amigo que postou uma foto da época da juventude, ou mesmo, né, uma foto do seu pet, do seu gatinho, né, do seu cachorro, mas também uma foto que pode ter sido tirada de contexto, uma foto que pode trazer preconceito, um meme, né, que pode ser muito engraçado num determinado momento, mas que ele pode trazer, né, muita intolerância, muito discurso de ódio e preconceito em relação a minorias. Então, esse novo ambiente informacional que a gente vive trouxe, né, esses desafios de lidar, né, com a poluição informacional. Hoje a gente tem uma gama imensa de canais, que não só os canais oficiais, por exemplo, de fontes governamentais, de fontes estatais, mas dos veículos de comunicação, mas os próprios canais, né, que trazem e que são muito importantes para o exercício da liberdade de expressão, mas que podem também trazer essa camada, né, de desinformação e um termo, né, que a própria OMS, né, cunhou lá no início da Covid-19, que é a infodemia. Que vivemos nessa era da infodemia, onde a gente tem que aprender a lidar com esse novo, né, com esse novo volume e superabundância de informação. Isso também traz um novo desafio. A gente teve recentemente a divulgação de uma pesquisa, né, realizada pela OCDE, que mostra que 7 em cada 10 jovens de 15 anos no Brasil não conseguiam saber diferenciar fato de opinião. Isso faz com que a gente tenha um novo desafio, que é uma questão da interpretação, uma questão da discussão sobre gêneros textuais e sobre, né, dentro desse universo poluído de informação, como que a gente separa o que é uma informação verídica, uma informação feita a partir, ou checada, ou traduzida a partir de critérios jornalísticos, por exemplo, de uma informação que vem na nossa mão a partir de uma opinião. Então, a gente tem isso, algo que é extremamente relevante para a gente discutir, e a educação midiática é uma saída para isso. Sem contar que, durante anos, nós passamos discutindo que os jovens, né, hoje jovens, que nasceram na era da internet, eram nativos digitais.
E o que a gente percebe é que sim, eles nasceram já com a tecnologia mais madura, com a tecnologia chegando de uma forma muito mais fácil e muito mais tranquila para todos nós, mas também eles são inocentes digitais. Então, o que nós precisamos, né, como educadores, como formadores desses jovens, e como também pessoas que já estão um pouco mais, são jovens há mais tempo, que possam levar, né, essa correta interpretação, ou como, né, indicar a eles como fazer essa correta interpretação da informação que eles consomem. Então, a gente parte daquele conceito do nativo digital para um conceito de inocente digital, e que, sim, esses inocentes, esses jovens que estão no ensino fundamental, no ensino médio, ou mesmo chegando na universidade, precisam aprender, né, sobre os riscos, né, que o ambiente digital nos oferece, mas também sobre, né, as oportunidades, que são imensas, que são muitas, que são inúmeras, tanto para o exercício da cidadania, como também para o exercício da liberdade de expressão. Nesse sentido, se a gente olhar, né, a realidade brasileira, a gente vê que o baixo letramento informacional e midiático é, sim, um fator de exclusão. Então, quando a gente pensa como fazer com que a gente eduque os nossos jovens ou a nossa sociedade para o consumo correto e consciente de informação, a gente também está olhando o lado da inclusão social e, com isso, do fortalecimento da cidadania. Porque o baixo letramento informacional, ele pode, né, fazer com que as mídias construam e perpetuem preconceitos, né, sobre representações estereotipadas, enfoques preconceituosos em notícias, ou até mesmo, né, falta de diversidade, seja de raça, de gênero, em pontos de vista. Então, a gente precisa atuar nesse pilar. Outro fator negativo do baixo, né, letramento informacional da nossa sociedade, e que a gente precisa enfrentar, é que a carência de habilidades midiáticas, né, deixa a população muito vulnerável. Tanto vulnerável à desinformação, como vulnerável à propaganda, a discurso de ódio, a teorias de conspiração e principalmente a golpes. Né? Quantos de nós já não caímos em golpes virtuais, ou corremos o risco de cair em golpes virtuais, por não conseguir analisar ou identificar aquele conteúdo como sendo algo, né, que a gente pudesse verificar de fato se aquilo é algo verdadeiro ou se aquilo é um golpe para tentar, né, nos lesar financeiramente, economicamente e assim por diante. Um outro ponto, né, do que é negativo e que esse baixo letramento informacional acaba trazendo é que o domínio inadequado das ferramentas e dos conteúdos de comunicação impede que o cidadão seja representado e tenha voz, e com isso exerça de fato a sua cidadania. É por isso que nós, lá do Palavra Aberta, iniciamos já há 5 anos o Educamídia, que é o programa de educação midiática do Instituto, que tem como objetivo disseminar e também promover a educação midiática em todo o Brasil, com cursos, com materiais pedagógicos e todos abertos no site educamidia.org.br. Mas o que é a educação midiática? Então, a educação midiática é o conjunto de habilidades para acessar, analisar e criar, né, e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático em todos os seus formatos, dos digitais aos impressos. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa da educação midiática, inclusive, para interpretar conteúdos que estão, por exemplo, numa frase, numa camiseta, um conteúdo que está numa embalagem de um produto, mas também no conteúdo que chega até nós via redes sociais, via grupos de WhatsApp e todas essas novas ferramentas de comunicação que a gente vive. A educação midiática, no nosso ponto de vista, ela traz justamente esse arcabouço, ela promove essa competência para que a gente possa, de fato, né,
ler criticamente aquela informação, a partir de perguntas de qual é a fonte, da onde ela veio, por que eu recebi essa informação, qual o propósito dela, é fim comercial, tem propósito econômico, tem propósito de me convencer de algo, tem um propósito político, como que eu faço uma busca mais organizada, uma busca melhor, para que eu possa, de fato, usar essas ferramentas que estão aí. Mas a educação midiática, no nosso ponto de vista, ela é muito mais ampla do que simplesmente a análise crítica da informação. Nós trabalhamos com o que a gente chama da mandala da educação midiática, que é separada em 3 grandes eixos. O eixo da leitura crítica, que é esse que eu acabei de dizer, sobre como analisar criticamente uma informação, como dar conta desse volume de informações que a gente recebe no dia a dia, como checar a fonte. Então, o passo a passo de como ler criticamente a informação. O segundo eixo da mandala é o eixo escrever, que é o eixo da produção de conteúdo. É a transformação da simples presença no ambiente digital em influência digital. É aproveitar todas as oportunidades que o ambiente digital, midiático, tecnológico nos oferece para que a gente possa melhorar a nossa autoexpressão, para que a gente possa incentivar o protagonismo de grupos antes silenciados, como que a gente pode, por exemplo, promover campanhas de voluntariado, campanhas, por exemplo, como que nós vimos acontecer no Rio Grande do Sul, de solidariedade, como que a gente pode aproveitar, de fato, essas ferramentas disponíveis para que a gente possa participar, que é o último eixo da mandala, que é o eixo da participação cidadã, da participação responsável nesse ambiente informacional e midiático, a partir, por exemplo, do saber ler criticamente uma informação, escrever corretamente, produzir esse conteúdo e participar de forma democrática, ética, com responsabilidade, não disseminando o discurso de ódio, praticando tolerância e assim por diante. Talvez, né, olha a mandala com esses 3 eixos, né, o escrever e o participar, fazem que a gente consiga, de fato, ter colocar a midiática como um fator de cidadania. Mais então, o que é o eixo? A educação midiática ajuda a ler criticamente, dar sentido ao enorme fluxo informacional que nos cerca. Então, imagens, notícias, games, publicidade, propaganda, memes, né, como ler, por exemplo, mapas, ou, por exemplo, uma pesquisa, ensina a ler as intenções de cada texto de mídia. A notícia de opinião, olha aquele dado da OCDE, a importância da gente separar a notícia de opinião, é reconhecer sátira, o que é, por exemplo, uma notícia, aquele clickbait, essa atenção, e um título que é jeito, mas o totalmente diferente, as mensagens falsas, inexatas, tendenciosas, o conteúdo fraudulento, e assim por diante. Deixa eu descrever, é quando a educação midiática dá voz aos jovens, aos cidadãos, tendo as habilidades necessárias para que possam produzir, que todos nós possamos produzir, e se expressar, e as linguagens, publicando para audiovisuais, né, trabalhando essa questão do engajamento reais da nossa comunidade e participando do diálogo que a sociedade exige e se abre, né, e põe. O eixo da participação é aquilo, né, o fechamento da aula, que é quando a educação utilizar a educação e tecnologia para promover a empatia, reconhecendo e respeitando diversas vozes, apresentação, né, da mídia, ensinando a dialogar, olha só que quanto hoje a gente tem núcleos muito entre o que eu penso, o que o outro pensa, move esse diálogo, a gente inibe, né, que todo debate em torno de temas que são polêmicos, precisa chegar a um consenso
ganhem espaço na sociedade. E também, né, promove a comunicação não violenta, combate o discurso de ódio e assim por diante. A educação midiática também trabalha muito fortemente dentro de pelo menos 4 eixos, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. Então, a educação de qualidade, a igualdade de gênero, a redução de desigualdade, a paz, justiça e instituições eficazes. Então, a educação, né, midiática, ela vem nessa era, né, da educação cidadã, na era da educação digital ou da cidadania digital, tantos nomes que passam por aqui, mas o mais importante, quando a gente olha a educação midiática, é pensar nessa imagem, né, como os jovens podem se tornar protagonistas, né, do seu entorno, sabendo utilizar bem a produção de conteúdo, podendo influenciar os amigos, né, para causas que são positivas, transformando, né, a educação e para uma participação mais cidadã, né, trazendo, por exemplo, a educação política, a educação para a democracia, a educação midiática, né, tanto para você mesmo, né, para o próprio jovem, mas também para todo o seu entorno, fortalecendo assim a democracia. Mas como fazer isso, né? Então, para essa construção de conhecimento, é importante que a gente, quando a gente tratar com um jovem, quando a gente tratar com um aluno em sala de aula, a gente, ao trazer as questões relacionadas à educação midiática, e principalmente com esse enfoque na construção da cidadania, a gente possa ajudá-los na construção desse conhecimento, interrogando mesmo a informação, né, fazendo com que ele pare e reflita sobre o que ele está consumindo, sobre o que nós todos estamos consumindo no ambiente digital. Então, perguntas como posso encontrar um conteúdo de qualidade na internet? Por que o que eu vejo, né, é o que eu vejo na internet? Por que chega a mim, na minha timeline, na minha plataforma, vem algo totalmente de qualquer um de vocês? Trazer justamente essas questões. Por que essa informação chegou até mim? Ela chegou até mim? Quem é dela? Qual a sua intenção? O autor, né, que na hora de atingir o seu propósito, isso fosse lido, ou qualquer aquela edição fosse chegar. Como que eu posso verificar essas informações? Como ler gráficos, né? Olhando pelo social e da equidade, uma imagem, por exemplo, quem está representado nessa imagem? Quais são as vozes ausentes, principalmente, mas quem não está nessa interpretação, essa imagem chegue até nós? O que é uma representação estereotipada, conceituosa? A mensagem ou não? Ou ela está, ou é uma brincadeira que tenta, né, magoar alguém, que pode ofender alguém. Posso discutir pontos de para acolher a diversidade. Azul, você gosta de vermelho, mas, né, numa conversa de fato respeitosa, permita que esse diálogo eu não preciso com tudo com que você fala, acredita, mas eu tenho que respeitar. Esse é o princípio fundamental da liberdade de expressão e de uma sociedade prática. Não somos todos iguais, sobre o mesmo marco, a gente precisa entender como que a gente pode conviver a partir das nossas. Nesse sentido que a pergunta da cidadania, né? Qual o meu papel, qual a minha responsabilidade, como que eu combato o discurso de ódio, como que eu faço para solucionar problemas, né? Ou como que eu faço para usar a minha voz bem, de forma responsável nas redes sociais, fazem parte desse contexto amplo da educação midiática, com foco no combate à exclusão social e principalmente no fortalecimento da cidadania. Uma frase aqui que eu gostaria de deixar como inspiradora foi dita pelo secretário-geral da ONU em decorrência ao Dia Mundial da Democracia. Ele mostra que o papel tão relevante, tão importante de crianças e jovens como salvaguardas da democracia.
né? Então, ele diz: o papel das crianças e dos jovens na salvaguarda da democracia, hoje e no futuro, é essencial diante de uma série de ameaças chanceladas pela desinformação, pela prática de ódio semeadas no universo online que, de forma nociva, contaminam o conteúdo real da humanidade. E aqui, só para a gente encerrar, o impacto da educação midiática, então, é equidade no acesso à informação, é transformação da prática pedagógica, é justiça social, é inclusão digital e cidadania, e para nosso ponto de vista, cidadania para o mundo conectado. Deixo também aqui sugestões de materiais do site do educamedia.org.br, um convite para que vocês participem, olhem, baixem os nossos materiais, utilizem, e quando utilizar, que marquem a gente nas redes. Aqui estão os meus contatos e também os nossos sites, as nossas redes no Instagram, no Twitter, no X, ex-Twitter, e também no Facebook. Muito obrigada, agradeço novamente, espero revê-los em breve.